Durante uma campanha eleitoral de 88, se entrou muito a questão de discussão da falta de um canal de televisão para Poços de Caldas. O candidato Sebastião Navarro falou muito de não ter um canal de televisão em Poços de Caldas e ficou nas entrelinhas um compromisso de se instalar um canal de televisão. Ele foi eleito e, como ex-deputado, saiu à procura de uma concessão. E ele me chamou para uma reunião que o secretário de turismo dele, que era o José Carlos Poli, fez qualquer comentário, que havia a possibilidade de trazer uma TV educativa, que havia espaço no satélite e tal. Reuniu eu, José Carlos Poli, que era o secretário de comunicação, mais o secretário de educação, que tinha tudo a ver com TV educativa, com o professor saudoso José Castro de Araújo. E eu fui lá para o Rio de Janeiro, conversamos lá, eu e mais o Luiz Sodré, o Araújo. A gente conversou lá com o filho do general Assis Brasil, que era o presidente da Fundação Roquete Pinto. E acabamos, ele nos orientou a montar uma associação, Associação de Televisão Educativa de Poços de Caldas. Ela foi inaugurada dia 22 de junho de 90. E foi uma inauguração muito simples. E eu me lembro bem, tinha pouca gente no estúdio, até porque ninguém nem sabia da existência dela, E eu convidei o Monsenhor Trajano Barroco, meu amigo, grande figura. Com a TV Poços de Caldas temos antes dela e o que será Poços de Caldas depois dela. O equipamento realmente era muito improvisado, a gente não tinha nada profissional. Eram câmeras VHS, poucos dias depois conseguiu comprar algum equipamento usado. Passamos a fazer com Super VHS, que era um equipamento para o momento, um equipamento que muitas outras emissoras adquiriam, mas eram equipamentos praticamente domésticos. Não tinha equipamento, não tinha funcionário, ninguém sabia nada de televisão. Era tudo muito difícil, muito difícil. Eu pegava câmera emprestada, pegava monitor emprestado. Cada hora era uma coisa que chegava assim, como por milagre. E fomos montando uma estrutura interessante de televisão. Mas com persistência, com paixão, nós conseguimos superar essa fase crítica da TV. As câmeras não tinha videotape. O videotape é aquele negócio grande que você pendurava nas costas. Era tudo assim muito primário ainda em termos de televisão. Era difícil fazer televisão naquela época lá. Eu não sei o que aconteceu na cidade para as pessoas de grande talento se aproximaram da TV. Todo mundo que tinha uma vocação para fazer televisão aproximou de nós. Inclusive o Marco Antônio, teu professor, grande repórter, foi o primeiro repórter da TV, menino fantástico, sabe muito de televisão. E outros mais que apareceram espontaneamente, e eu era muito maluco, de todo mundo que queria trabalhar lá, eu abri espaço. Você quer? Tá, então entra aí, se você achar teu lugar, você fica e eu te contrato. Se você não achar, logo você vai ver que não achou e vai embora. Então assim começou a formar uma grande equipe de televisão. Porque ninguém sabia verdadeiramente fazer televisão. Então foram chamadas várias pessoas de vários segmentos, mas principalmente de comunicação, e eu acho que foram contratadas também pessoas de fora, mas notadamente muitas pessoas de Poços de Caldas, que estavam atuando na área da comunicação, foram chamadas para integrar a equipe, entre eles eu, Mas eram pessoas oriundas de onde? Do rádio, porque verdadeiramente a gente não sabia fazer televisão, a gente só assistia TV. Então para a gente era muito difícil fazer TV. Então, eu acho que isso ensejou também essa capacitação de todos nós para aprendermos a fazer televisão fazendo. Desde 1990, a TV Poços funciona com o seu jornalismo. O primeiro programa da TV foi o jornalismo. Então, a gente sempre pensou na TV voltada para o jornalismo. Boa noite.
Está no ar a primeira edição do Telefatos. A produção das matérias naquela época era muito diferente dos dias atuais. Eu me lembro muito bem que, para a definição das matérias, a gente assinava jornais diários locais e de outras cidades, jornais de circulação nacional, e era principalmente através dos jornais, através das emissoras de rádio, dos programas de televisão, que nós definíamos o que seria a pauta para o nosso jornal. Para começar, a internet nem existia. Então, o fato de você não ter uma internet, de você não ter uma maneira de apurar a notícia da maneira que a gente faz hoje, era muito mais complicado. O trabalho da apuração era muito maior, porque você tinha que ligar, checar o fato com 2 ou 3 pessoas diferentes para depois chegar à conclusão de que aquilo era uma notícia importante e necessária. Cada um tinha a sua função dentro do jornal, a gente fazia uma reunião de pauta diária, como faz até hoje, e definido o assunto que seria o tema da nossa reportagem, cada um ficava com o objetivo de apurar aquela informação. Então você pegava essa fita, separava o que foi captado lá e vinha separando isso de uma forma muito mais analógica, não é o sistema não linear que a gente trabalha hoje, onde você pode trabalhar uma imagem, inverter uma cena. Então o trabalho na externa era muito mais difícil do que é hoje. O problema maior que nós tínhamos com relação a conserto de equipamentos era o fato de não termos profissionais habilitados na cidade que desse assistência aos equipamentos, principalmente transmissão, e os nossos equipamentos micro-ondas e tudo. O nosso transmissor era também muito precário, toda hora ele pifava. E quando pifava, eu que tinha que pegar ele lá no Cristo e levar para o fabricante, que era Linear, lá em Santa Rita. Eu era amigo dos diretores lá da Linear, eu já ligava para eles, estou indo aí, me guarda uns funcionários aí para me atender, que eu não posso ficar com a TV fora do ar. Um fato que eu poderia citar foi o caso do assalto com refém à lanchonete do McDonald's no centro de Poços. Essa notícia nos chegou através de pessoas que passaram pelo local. O assalto começou de madrugada e logo de manhã as pessoas passaram, viram toda a movimentação da polícia. Algumas pessoas nos informaram, a gente foi apurar perante a polícia e realmente a gente viu que estava acontecendo esse assalto. Logo a nossa equipe se deslocou para o local e começou a fazer a transmissão ao vivo de tudo que estava acontecendo. Enquanto nossas equipes faziam cobertura completa sobre as negociações do sequestro, que durou cerca de 16 horas, nós acompanhamos a atenção dos familiares de um prédio que fica ao lado do local onde os assaltantes estavam. Desde o momento que a gente chegou lá, logo de manhã, o assalto começou de madrugada, logo de manhã a gente já começou a transmissão ao vivo e só parou quando o último refém foi liberado. Um outro fato marcante que aconteceu foi a tragédia em Bandeira do Sul com o trio elétrico, onde houve 16 mortes e 52 pessoas feridas. Essa notícia nos chegou num domingo à noite e a gente teve que deslocar a nossa equipe que estava de plantão em casa para correr para lá e fazer as reportagens, fazer toda a cobertura para a gente só divulgar na segunda-feira. A mudança do analógico para o digital foi um salto muito grande para a TV. Foi como na época que tinha a TV preto e branco e depois lançaram a TV a cores. Bom, começou com a outorga que a gente recebeu no ano de 2013 e com isso primeiro a gente deu entrada no projeto, o projeto foi aprovado e em 2013 a gente começou a implantação, né? A gente teve que primeiro fazer a aquisição de vários equipamentos, né? Praticamente construir uma nova emissora, né? Do zero, que nenhum equipamento era compatível. O SD, né? O antigo SD e agora o HD, a diferença é grotesca. Então, você pode tratar a imagem, você pode trabalhar a imagem e entregar para as pessoas uma imagem de qualidade. É praticamente o que a gente consegue enxergar a olho nu, é o que a gente consegue entregar hoje a imagem. Eu acho que a internet é uma ferramenta muito importante na apuração das notícias, na troca de mensagens e facilitou demais o nosso trabalho diário. Então, essa agilidade que a internet
traz, a gente consegue passar isso para o nosso jornalismo e as matérias ficam mais dinâmicas, mais urgentes e são mais bem assistidas. Hoje em dia as pessoas têm um pouco mais de acesso a gente aqui por causa da internet, conseguem conversar mais com a gente, participar do programa, uma coisa que antigamente não era possível, né? Antigamente os apresentadores, os repórteres pareciam pessoas intocáveis para o público e hoje a internet aproximou as pessoas, deixou essa relação aí um pouco mais aberta, né? Eu acho que o ofício de jornalista ele passou a ser essencial depois da internet, porque todas as pessoas usam das redes sociais para divulgar as notícias, mas muitas vezes divulgam sem critério nenhum. O jornalista veio para trazer credibilidade para aquilo que está sendo noticiado. Todas as pessoas podem ter acesso à informação, mas não se pode perder o critério de saber a fonte, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. O jornalismo pode vir pela internet, pelo jornal, pela rádio, e eu acredito que se o jornalista se dedicar ao que ele acredita, que é levar a informação com credibilidade, com confiança, uma informação honesta para as pessoas que estão nos assistindo, ele já teria feito seu papel. A TV local ela tem muita importância ainda porque a TV local ela divulga aquilo que as grandes emissoras não divulgam. Ela dá espaço para o pequeno comerciante divulgar a sua marca, dá espaço para o morador do bairro mais longínquo fazer a sua reclamação de um problema que o afeta no seu dia a dia. A gente divulga o esporte amador da cidade, divulga o time profissional da cidade. Acontece um acidente qualquer numa esquina, um buraco aqui, é mais importante do que alguma coisa que acontece na Lua, que acontece no espaço, que acontece em Brasília. Então, quanto mais a internet vai falando do mundo, a TV vai falando da sua região, da sua cidade, do seu canto. E isso fez com que a TV até crescesse para a população. O trabalho na TV, principalmente nas TVs locais, regionais, ficou muito mais complicado. Porque em cidade menor, né, que geralmente onde estão as TVs locais, regionais, cidades de pequeno, médio porte, a informação sai muito rápido. Então a gente tem que se reinventar diariamente para conseguir conciliar esse crescimento da internet, esse tanto de informação que chega, com a nossa função aqui dentro, né? Se a TV local perdeu a essência por conta da internet, perdeu de geral todo. Por que perdeu? Você veja bem, antigamente todo mundo ficava esperando o telejornal para ver as imagens, para ver as notícias, então tinha muito mais audiência. Hoje nós estamos aqui conversando aqui no jardim. Bom, se passar um caminhão do corpo de bombeiro ali com a sirene aberta, antigamente o jornal ficava perto daqui, né? O Jornal de Poços, o Jornal da Mantiqueira, tudo. Quando passava um caminhão de bombeiro, você falava para o repórter, liga para o bombeiro, vê o que foi que aconteceu e vai para lá. Hoje, quando você vê um caminhão passar, uma polícia passar uma coisa, você pega o celular, deixa eu ver o que aconteceu. Ali já está a foto, ali já está os detalhes, já está tudo ali. Então, como é que você... Quando chega na hora do jornal à noite, você já está sabendo tudo o que aconteceu durante o dia. Você tem tudo ali com foto, com detalhe, com tudo. Então, até diria assim, uma concorrência desleal se você for encarar como jornalismo do passado. Você pegar o Estado de São Paulo, o Globo, a Folha, os grandes jornais, o que eles viraram? Eles viraram o seguinte: rádio, jornal e televisão. Se você pegar hoje a Jovem Pan, que é a melhor emissora em termos de notícia hoje, ela virou televisão também, tá certo? A Globo hoje, todo mundo lê o G1, ela virou jornal também. Então, você tem que aproveitar as ferramentas. Você tem as ferramentas, só que você tem que aproveitá-las, inclusive para poder faturar com os anúncios. A internet está aí para o bem e para o mal. Ela te dá todo tipo de informação. Você que tem que saber aí dar uma peneirada para ver aquilo que é verídico, aquilo que é informação falsa. Mas se você prestar atenção, os fake news, por exemplo, eles já estão diminuindo muito mais hoje, já são muito menos hoje do que era até um tempo atrás aí, porque as pessoas estão começando a distinguir o que é falso daquilo que é verdadeiro. A gente não pode pegar uma notícia, por exemplo, aconteceu um acidente de manhã e dar essa notícia só de noite, na hora do jornal. Então a gente tem que se reinventar, bolar novas estratégias de divulgação, utilizar as redes sociais, do site, das mídias digitais, a convergência de mídias,
para poder conseguir fazer o trabalho bem feito, mas é claro que é bem mais difícil do que era antigamente, quando a TV era aquela única fonte de informação, né? Era só a TV e os jornais. Hoje em dia é mais complicado. Bom, existe a concorrência entre, no nosso caso, uma emissora oficial de televisão com as redes sociais, mas por outro lado também a gente costuma, na medida do possível, usar as redes sociais a nosso favor. Ou seja, hoje em dia, para aquela pessoa que não tem tanta paciência de assistir aos nossos telejornais, aos nossos programas, a gente usa essas redes sociais, ou seja, disponibilizando os nossos trabalhos para que as pessoas possam acessar na hora que elas queiram. Então nós temos, por exemplo, o nosso canal no YouTube. Nós temos ali mais de 40 mil inscritos no YouTube. Nós temos a divulgação das nossas reportagens na nossa página no Facebook. Hoje em dia, nós temos mais de 135 mil seguidores, mais de 130 mil curtidas na nossa página no Facebook. Nós temos a nossa página no Instagram. No Instagram, são mais de 21 mil pessoas envolvidas e que acessam as nossas informações diariamente. Então, existe a concorrência das redes sociais, mas existe o fato também da gente usar as redes sociais ao nosso favor, divulgando o nosso conteúdo para que as pessoas tomem conhecimento daquilo que a gente está divulgando no dia a dia. Se não for possível pela televisão, que seja pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram. Eles acabam sendo nossos parceiros na divulgação dos nossos conteúdos. Hoje a TV Poços possui diversos programas na sua grade de programação. São quase 40 programas que vão desde culinária, shows, eventos esportivos e principalmente o jornalismo, passando por estética e outras. Então, o principal papel da TV hoje é diversificar isso, de forma que a população receba diversos tipos de notícias, diversas informações com esses programas. Cada um tem o seu nicho. Então, a ideia é com que a população possa assistir fragmentos, possa simplesmente, eu quero assistir esporte, eu tenho esporte na TV, eu quero assistir cultura, eu tenho cultura na TV, eu quero assistir culinária, eu tenho culinária na TV. À medida com que a gente consegue levar isso tudo para as pessoas, nós estamos fazendo o nosso papel, que é mostrar à população o que Poços tem para Poços e região. Cada vez mais com a internet, as novas formas, os novos vídeos, os novos programas, a gente vai pensando em maneiras de o que colocar no ar, o que transmitir, o que é mais interessante, e a internet vai nos dando essa questão aí, vai nos deixando cada vez mais sem saber até onde nós vamos chegar. É difícil falar em 30 anos, é difícil saber o que vai acontecer daqui a 30 anos. Eu acho que o nosso futuro é agora, a gente tem que pensar agora. Realmente, a concorrência das redes sociais é uma concorrência muito forte, dificulta em alguns momentos o nosso trabalho. Às vezes as pessoas se dividem, as pessoas muitas vezes não têm paciência para sentar, para assistir a um telejornal, mas a gente tem que continuar firme no nosso propósito de acreditar no nosso trabalho, de acreditar no nosso veículo, de procurar fazer o melhor que a gente pode, com credibilidade, com responsabilidade, com isenção, para que as pessoas continuem acreditando na gente, apostando na gente, investindo na gente, para que a gente não deixe esse veículo morrer jamais. Esse tipo de telespectador que tem em cima da casa dele uma antena que é virada para o Cristo, e para ele poder sintonizar a emissora. Depois ele tem que sentar na frente da televisão, pegar um controle separado para poder acionar as TVs locais. Esse telespectador está acabando. Eu acredito, não sendo pessimista, mas falando mais realisticamente, que o futuro das TVs locais, de menor porte, de que tem menos tempo de vida, as TVs locais, eu acredito que o futuro vai ser ir para a internet, sabe? Fazer alguma coisa na internet. Ninguém é muito de assistir televisão. O pessoal hoje fica mais na internet, Facebook, YouTube, nessas novas mídias. Então eu acho assim, que as TVs que já são consagradas, TVs nacionais e grandes, Globo, SBT, Record, Bandeirantes, essas emissoras eu acredito que vão continuar.
vão continuar bem, vão ter aquele espaço, aquele público, o pessoal que quer assistir um futebol, que quer ver uma novela, mas eu acho que as TVs locais, citando a TV Postos também, eu acho que vai ter que ter uma reformulação e começar a trabalhar mais na questão da internet. Olha, eu penso que as TVs pequenas, essas TVs que se propagaram deste período de Fernando Henrique Cardoso até agora, pequenas emissoras de cidades como Poços de Caldas ou outras cidades menores, tendem a desaparecer em função da internet. Cada dia é mais difícil se fazer uma rádio aberta, cada dia é mais difícil se fazer uma TV aberta deste porte de TV. Vai se propagando cada vez mais as webs TVs, as rádios TVs, programação mais segmentada para um determinado grupo e estas emissoras desaparecem. Eu penso que dentro de 30 anos não existam mais essas emissoras. Então, o que a gente tem que pensar é assim, a TV está em constante evolução. Daqui a 30 anos, eu acredito que o jornalismo, sim, esse é o jornalismo que fala de credibilidade, esse jornalismo que dá a notícia correta, que busca a verdade, esse não vai morrer nunca. Esse é o norte, esse é a ética, você tem que seguir isso, não pode sair disso. Com relação à forma de transmitir isso, é que as coisas vão mudar. Hoje o jornalista fica sentado atrás de uma bancada, amanhã ele pode estar em pé, como hoje em vários telejornais já está em pé, no outro dia ele pode estar fora de um estúdio e com a câmera na rua, junto com a notícia. Então essas mudanças de linguagem, elas vão acontecer e a TV vai ter que se adaptar. A gente não pode ficar parado dentro de uma caixinha esperando que as coisas aconteçam.